Gente, boa noite. Meu nome é Silvana Paulina Leite. Com muita gratidão e honrosamente eu sou trabalhadora, servidora dessa casa, que nos acolhe nessa simplicidade do amor do Evangelho. E a gente sabe que hoje temos pessoas aqui que nos visitam a primeira vez e quiseram ter tempo e jeito de dar um abraço em cada um, mas a gente o faz então espiritualmente, dizendo a essas pessoas que algumas eu conheço, outras até não, mas sejam muito bem-vindas. E todos os domingos, né, Luciano, o Gero está aqui, sempre com uma proposta de amor, de esclarecimento, de orientação e de carinho para todos. Sejam bem-vindos. E se quiser serviço também, dentro de pouco tempo acha. É só ambientar com a casa que acha serviço. Estamos precisando de servidor. Então, o tema que a casa nos encaminhou foi o Evangelho Redivivo. Mas o redivivo é viver de novo. O Evangelho morreu? Não morreu? Mas sofreu algumas alterações. E Jesus, na sua sabedoria, está lá no Evangelho de João, quando ele não pôde esclarecer tudo para aquela época, ele falou: guardai os meus mandamentos, quer dizer, o que eu já ensinei, o que eu mais do que ensinei, ou ensinou através de exemplos, que ele não escreveu nada, mas ele exemplificou tudo. E eu rogarei ao meu Pai que vos enviará outro Consolador. Olha que palavra bonita, Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Então essa expressão, a fim de que fique eternamente, o que nós podemos pensar? Uma pessoa não seria, porque nem ele, o Cristo, o Espírito, Jesus, que veio encarnado no corpo, ele ficou. A longevidade nossa de humanos é no máximo 90, e olhe lá, né, com a lucidez, eu sei, então, a fim de que fique eternamente convosco. Como assim? Sim, nos ensinamentos, na literatura, com tudo que o mundo hoje nos oferece e que não oferecia na época, né? Então, ele continua a dizer, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber naquele contexto da época, porque não vê. Que isso? Eram pessoas muito materializadas, ainda nós mesmos, no início das nossas existências, então a gente talvez não tivesse ainda preparo para saber de todas as verdades, quer a gente goste, quer a gente não goste, porque na doutrina espírita a gente ouve o que a gente precisa e não o que a gente quer. A gente deve interpretar e entender o Evangelho como realmente a sua proposta e não adaptado ao nosso jeito, ao jeito que a gente quer. Mas na época Jesus não pôde falar e ele disse assim: vós porém o conhecereis, porque ficará convosco e estará em vós. Ou seja, os apóstolos e todos que o seguiram, que o acompanharam naquela época, já estavam tocados, imantados, envolvidos naquele fluido. E dali só foi crescendo, só foi avançando, evoluindo. Mas e será que nós chegamos aos dias de hoje? Como? Então a gente faz uma provocação para reflexão. E aí nós vamos buscar no Livro dos Espíritos, nosso livro base, o livro que em 1987 fez esse marco no planeta Terra, na pergunta 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue uma marcha progressiva e lenta? Naturalmente eu não pus a resposta aí, mas é para cada um pensar. A humanidade tem se aperfeiçoado? Tem sim, tem sim. Mas esse aperfeiçoamento, ele está seguindo uma marcha
progressiva, lenta ou acelerada, ou como que tá? Não é para infelizmente manifestar publicamente, mas é para pensar. Porque se fosse manifestar, consome o nosso tempo. É muito bom participativo, mas consome o tempo. Então, vamos pensar. Será que o nosso mundo interno, o nosso mundo no lar, na família, o nosso mundo na cidade, no estado, no país, no planeta, vai crescendo a hierarquia? Ele está se aperfeiçoando? O progresso acontece? Talento? Como que está? Aí a resposta do Livro dos Espíritos, Permissão para Mostrar. Porque essa pergunta Kardec fez aos espíritos. Então, eles respondem assim: ao progresso regular, quer dizer, normal e lento, resulta da força das coisas. Quer dizer, normal, vai indo. Mas, aí o mas, quando um povo não avança com a rapidez devida, porque parado e estacionado não podemos ficar, Deus lhe provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Quando um povo não avança com a rapidez devida. É aqui, ó, Livro dos Espíritos, pergunta 783. E aí eu continuo com a minha provocação reflexiva, quando Haroldo Dutra, aquele palestrante que às vezes a gente curte muito, ele diz assim sobre a nossa encarnação na Terra: os espíritos que ainda encarnam na Terra são espíritos que buscam desvencilhar da animalidade. Somos espíritos em busca da humanidade. Como assim? Ainda não somos humanos? A gente pensa que é, né? Então ele diz assim: não somos ainda humanos completos. Basta examinar os índices de criminalidade, de violência, o comportamento das pessoas, a intimidade dos lares e das famílias, os políticos, os gestores públicos, a educação e as condições de moradia e por aí vai. Conclusão de Haroldo: a maioria não é ainda um ser humano completo. Aí a gente vincula, essa posição é de Haroldo, da palestra que eu anoto dele, O Mundo Espiritual para o Mundo Físico, na obra de André Luiz. Muito boa. E ele faz essa colocação, então ele questiona em que grau que a gente está. Aí o Kardec pergunta aos espíritos e eles vêm nos dizer que tem hora que precisa acelerar a rapidez. Então, a gente olha ao nosso redor, agora, no momento atual. Vamos olhar passado, não. Presente. Aqui, ó. Nós todos de máscara, né? E mais coisas surgindo, uma coisa outra. E como é que está, então? As conclusões são de cada um. E que solução que tem para isso? Se progredir é lei, é progresso. Parado não pode ficar. E não vai, e não está. Então, as respostas dos espíritos nós já tivemos aí. Qual seria a solução se Deus é misericordioso, todo-poderoso, bom, Ele ama seus filhos, suas criaturas, o Criador e as suas criaturas, e isso vai ficar assim? Não vai ficar assim. Então, o título Cristianismo Redivivo ou Evangelho Redivivo é aquele convite, aquele chamado para conhecer, meditar, sentir e depois vivenciar os ensinamentos de Jesus. Porque só de ouvir falar, só de os nossos sentidos da visão e audição, viemos assim a quantas existências? A quantas existências?
desta forma? Quantos? Desde aquela época. Então, para a gente, vamos de trás para frente agora. Se a proposta do Evangelho Redivivo vem de uma colocação da personagem do livro Renúncia, da Alcione, quando na sua luta, uma obra maravilhosa da doutrina espírita, Psicografia de Chico e Emmanuel, ela, na sua luta, ela reconhece naquele momento difícil, aonde que é necessário conhecer, olha os verbos, conhecer, meditar, sentir, para poder vivenciar os ensinamentos de Jesus. Isso não está ali não, tô falando aqui. Então, para a gente vivenciar, vamos de trás para frente, praticar no nosso dia a dia, a gente precisa sentir, porque a gente não sustenta por muito tempo uma coisa que a gente não acredita, não abraça e não conhece, fica supérfluo, vai passando, vai acabando, vai esfriando. Então tem que ser intenso o nosso conhecimento. Para a gente praticar, a gente precisa sentir, mas para aquilo fazer parte do nosso psiquismo, dos nossos sentimentos, a gente precisa meditar. Porque se nós formos imprudentemente aderindo a qualquer campo filosófico, nós corremos o risco. E como Kardec nos diz, em Cristo e em Jesus Cristo e no cristianismo tem todas as verdades. Tudo o mais é supérfluo ainda e pequeno. Então, e como que nós vamos meditar se a gente não conhece? Então, estamos no lugar certo, na casa espírita, respeitando todas as correntes filosóficas externas, porque são fases, cada um está na sua fase. Mas se alguém veio buscar o conhecimento do Evangelho, da doutrina espírita na casa espírita, está no lugar certo, é aqui mesmo que nós vamos trabalhar e servir da forma como deve ser. Então, se estamos falando que hoje reviver o Evangelho nos dias de hoje, conforme lá o tempo, lá logo que Jesus ainda estava encarnado e logo na sequência, como que era o cristianismo daquela época? O que é que acontecia? Era muito fácil, e é só ler o Novo Testamento, estudar o Novo Testamento na Bíblia mesmo, ou nos outros livros subsidiários, que a gente vê, expulsavam demônios de fato. Inclusive, quando os apóstolos não conseguiam, eles se queixavam para Jesus, e Jesus falava, homens de pouca fé, não é? Então, só que demônios, hoje em dia, a gente sabe que nem existe, era o linguajar da época. Mas era a cura das obsessões, das influenciações que aconteciam assim com muita facilidade. Só que às vezes o próprio fluido do Cristo, ele já suavizava, descia sobre nós como uma cachoeira, aliviando tudo, né, na presença dele. Então, expulsavam as energias, os fluidos malsãos, igual faz ali na sala de fluidoterapia. Outra coisa, faziam previsões, acontecia naturalmente, como acontece conosco hoje. A gente tem intuições, a gente tem recadinhos, tem alguma coisa, uns mais fortes, uns menos, outros mais, mas temos. Outra coisa que aconteciam muito também, ainda acontece hoje, ter visões. Visões, a gente tem visões, às vezes com esse sentido aqui e com o sentido da alma. Os olhos fechados a gente percebe, muito natural, muito comum, e é preciso saber lidar com isso e dar conta dessa situação. E é aqui mesmo, aqui, nesta casa como essa, que a gente aprende. Outra coisa que era muito comum, curava com a imposição de mãos. Jesus fez várias curas, mas nem curou a todo mundo também. O motivo aí é da outra palestra para explicar. E acordavam os desacordados, ou seja, a catalepsia, a cura da filha de Jairo, o Lázaro e vários outros segmentos. Nós não tivemos isso? E acordar os desacordados seria também quem já estava cansado dos prazeres da vida física e já sentia as ondas mentais, como a mulher da Galileia lá,
Cesária, eu esqueci o nome dela, depois eu lembro. E ela então intui que Jesus ia passar, ela percebe o magnetismo dele e vai à sua procura. Então ela estava dormindo na sua vida física para aquelas alegrias, esperanças e verdades da vida, porque ela estava na ilusão do outro tipo de vida, e ela intui, ela vai atrás dele, e assim outras pessoas, quer dizer, os que dormiam e ele então acordava. Bom, este era o evangelho lá, simples, mensagem singela, libertadora, simples. Agora um detalhe, olha na faixa azul: sem enganar ninguém, sem aceitar de ninguém, sem enganar ninguém, sem aceitar dinheiro de ninguém. Então, para que cada um de nós pensemos, voltar àquele evangelho redivivo diante dessa proposta da lei de progresso que nós fizemos, é necessário ou não é necessário? O coração, o sentimento, o intelecto de cada um responda interiormente essa questão. E aqui na Casa Espírita, a gente ainda fala, para arrumar um telhado, para fazer uma coisa, para manter uma associação, mas é com alegria que esse trabalho flui. A gente precisa sim, mas espera aí, tudo tem limite. Tudo tem limite. Então, como que o evangelho acontecia? Sem enganar ninguém, sem aceitar reais algum para a compra. Até que veio o Lutero, que reagiu, protestou e as coisas foram mudando. Mas vamos entender mais um pouco. Então, agora vamos falar mais um pouco daqueles cristãos daquela época. Olha a frase que a gente colocou aí. Eles combatiam o status quo. Quer dizer, a maneira social que eles viviam. E a força, o magnetismo, a vontade, o querer deles era tão grande que eles se reuniam nos porões da casa, eles se reuniam nas catacumbas, eles se reuniam escondido, eles não aceitavam as ordens do imperador romano, porque não era do mundo ainda, estava mais localizado ali perto de Roma, as proibições, e o Cristo já liberto em espírito presidia toda aquela movimentação, porque essa luta, essa esperança precisava chegar aos nossos dias. Então precisava daquela força dele desencarnado, bem próximo ainda, e aquelas pessoas que talvez fôssemos nós mesmos, né? E aí chega um momento que a gente tem que simplificar, porque o nosso tempo limita, que o cristianismo conseguiu a sua vitória. Que vitória? Quando? Quando se tornou a religião oficial do Império. E será que isso foi uma vitória? Não foi. Mas não foi vitorioso. As organizações, as instituições, me perdoem, mas temos que dizer, sobretudo as católicas, do catolicismo reinante, do Vaticano e aquelas coisas todas, obtiveram vitória para dominar, oprimir, explorar, manipular, e dessa forma eles renunciaram a toda a simplicidade inicial do Cristo, dos apóstolos, de fazer com todo o amor, com toda a transparência, com toda a simplicidade possível a propagação do amor que ele testemunhou, né? Então, quando ele se torna a religião oficial do Império, ele renunciou às aspirações mais simples e puras da mensagem de Jesus. Aí vieram decretos, todos aqueles
do Vaticano, da Igreja Católica, dogmas e todas as transformações. E os cristãos autênticos, primitivos, eles não pediram isso, mas as autoridades romanas perceberam que nada ia calar aquele movimento. Então, eles fizeram essa manipulação de trazer e assumir, aí veio lá o calendário, né? Antes de Cristo, depois de Cristo, assumir e ter todo o controle. Isso durou alguns séculos, durou algum tempo, mas vieram depois, nesse período, tiveram as inquisições terríveis, que muitos de nós talvez estivéssemos por lá, de um lado ou de outro. Tiveram todas as guerras santas, as guerras religiosas. Que tragédia, gente, em nome de uma fé, de uma busca, de uma situação. O ser humano é muito difícil e continuou a religião oficial como é ainda hoje. A gente não tem como entrar em detalhes assim devido ao tempo, mas e o conhecer, o meditar, o sentir, o vivenciar Jesus? Se a gente ficar preso a esse passado histórico, fica difícil mesmo, fica difícil. E se a gente ler o Novo Testamento, algumas, não todas, as passagens, sem o aprofundamento, sem tirar o espírito da letra, realmente a gente equivoca também. Em um psiquismo mais frágil, ele se deixa, desanima, vamos dizer assim, porque a gente já viu esse fato acontecer. Só que a proposta de Jesus não é assim, não é isto. Ela vem para o nosso momento, para o nosso hoje, para o nosso agora sofrido, difícil, complicado, para que a gente possa vivenciar. Mas para isso a gente tem que sentir, para sentir a gente tem que meditar, para meditar a gente tem que conhecer. Como é que se conhece? Estudando. Então vamos para frente. Até aqui então uma síntese de que a mensagem do Cristo foi pisoteada, sufocada, adulterada, mas mesmo assim satisfez a muita gente e satisfaz, né? Ainda. Tá bom, vamos seguir. Mas, olha só, os cristãos combatiam o status quo, a maneira como viver. Eles não aceitavam aquela opressão e lutaram. E de fronte erguida, eles adentravam até a arena. Hoje a arena não é a mais dos leões, a arena talvez seja nós mesmos, talvez seja os nossos sentimentos, talvez seja os nossos problemas familiares, os nossos problemas de trabalho, os nossos problemas sociais, políticos. Essa hoje é a nossa arena. Vamos seguir. E só que lá no início Jesus prometeu: meu Pai enviará outro Consolador, e Ele mesmo, Jesus, vem fortalecer e revitalizar seu próprio cristianismo, sob a sua supervisão do plano espiritual, do qual Ele nunca se ausentou na terra da qual Ele é o governador espiritual. E Ele então, na equipe de um Espírito de verdade, Ele escolhe um cientista cético, que não acreditava em nada, mas tremendamente ético, pesquisador, que foi Kardec, para sondar o que eram aqueles fenômenos em mesa gira, pessoa fala e aquelas coisas que a gente já sabe que acontecia. Chama a atenção do cientista, do pedagogo, então ele enfrenta todas as dificuldades que vieram e registra as obras da codificação que nós temos aí, que vem ao mundo em 1857. A partir dessa data, começamos a viver a fase de transição já, porque aí ninguém podia falar mais: eu quero viver melhor, eu quero um mundo melhor, mas eu não tenho a orientação de como que seria esse mundo, como evoluir, como crescer, como ser. Então, a partir dessa data, num trabalho lentinho, talvez de formiguinha, enfrentando todos os desafios, livros queimados, o trabalho foi progredindo. E em a Gênese, Kardec confirmou o Espiritismo como
o Consolador Prometido. A Gênese é este livro aqui, maravilhoso. Sugiro que as pessoas que tiverem dúvidas e todo o direito que tem, pegar este livro e estudar o capítulo 1, o item 30, onde ele fala sobre o papel do Espiritismo. E Kardec, então, com a ajuda dos Espíritos, ele faz uma defesa, ele argumenta com muita propriedade tudo isso que a gente está dizendo sobre resgatar o Evangelho de Jesus, e que esse resgate, para ser revivido, está, uma das propostas, pode estar em outros lugares também, mas a doutrina espírita, o Espiritismo, oferece esse resgate. Então, nessa fase que eu passei, e nos dados que eu estou colocando aí embaixo, aqui ó, nas referências, vocês podem conferir que vai ser uma leitura sadia, um estudo bom, que traz uma tranquilidade para a gente, uma esperança, uma firmeza para a gente passar esses dias, porque esses dias do planeta não vão suavizar, não. É a gente que aprenda a conviver com tudo, porque assim será. Então, Kardec, ele diz neste livro aqui, que todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana, mas de origem humana daquele período onde ele estava muito temido pela sua revolução espiritual, mental e social que fazia com as pessoas na época do Império Romano, e foi espalhando as fronteiras, começou a incomodar, então precisou politicamente correto fazer, opa, vamos trazer isso para cá. Só que a mente humana não suporta. Tivemos o período da Idade Média, tivemos aquele todo lá, aquele período, mas chegou um tempo que chegou a hora. Consolador Prometido, ninguém podia ser mais tapeado, enganado e vendido ou comprado, né? Ou porque vai permitir isso aí quem aceitar. Então, todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que neles se enraizaram são de origem humana. Só que, para que essas coisas a gente entenda, assuma e sinta e pratique e ganhe confiança como norte, como caminho da nossa vida, do vazio existencial, da busca, da procura, da autodestruição, por tudo quanto é viciação que tem aí fora de muita facilidade, é só, se não tiver jeito de vir conviver com a casa espírita, as obras estão aí, a gente sabe indicar. Olha, e evita muito dissabor nas nossas vidas, quando a gente se dedica, quando a gente rompe o nosso bloqueio e sozinho, inicialmente, a gente começa a estudar. Agora, quando estuda em grupo e frequenta e convive com as pessoas e trabalha e serve, é muito mais sadio, é muito melhor. Então, o que ele faz? O enviado. Esse Espírito de verdade envia o enviado, o Consolador Prometido, que seria então a codificação do Espiritismo pelas mãos do cientista Allan Kardec. Uma doutrina que, quando assimilada, estará eternamente em nós. Aí a gente volta na promessa do Cristo. Se ele falou que vai estar eternamente conosco, não pode ser uma pessoa, um ser humano físico como esse aqui. Porque a gente não tem a longevidade da carne eterna, não tem como, né? Então, o que ele argumenta ainda, o Kardec? Não é individual e nem de concepção humana. Ninguém é seu criador, é fruto do ensino coletivo dos espíritos, presidido pelo Espírito da Verdade, aquela pleiade onde está São João, onde está Agostinho, onde está o Jesus. Na introdução do Livro dos Espíritos tem todos os espíritos que participavam dessa organização para que chegasse às nossas mãos hoje. Então, eles o que fizeram? Começaram a provocar fenômenos, chamar a atenção das pessoas até chegar, olha, tem todo um caminho percorrido, chamar a atenção de quem pesquisava, estudava, precisava entender aquilo para poder acontecer. E ali, ó, presidindo,
orientando, tendo a paciência do tempo terreno, dos dias, dos anos, da dificuldade da tecnologia que não tinha naquela época, e foi tendo. E essa doutrina, ela nada tira do evangelho primitivo, lindo, bonito, mensageiro do bem, da paz, lá da antiguidade, que é a missão do Cristo, amar, testemunhar o amor, e ele traz. E, ao contrário, estudando em profundidade a doutrina, ela o completa e elucida, quer dizer, clareia as coisas que ele disse daquele jeito, naquela época, que não tinha de ser de outra forma, porque conforme Haroldo diz, era ainda muito animalizado, mas hoje ele questiona, será que hoje também nós já estamos tão preparados? Ainda? Então, o Espiritismo, a doutrina espírita, faz compreender o que era ininteligível, admite o que a incredulidade considerava inadmissível. Por exemplo, aqui no estudo hoje, tão lindo aqui na tarde, as criaturas que nascem com a deficiência física, a ressurreição da filha do Lázaro, estudando o Espiritismo, o magnetismo, os fluidos, a gente vê que aquilo para aquela época era um absurdo, era milagre, era coisa que não se entende, e hoje tudo está esclarecido, mas tem que conhecer e tem que estudar. Por exemplo, a cura das obsessões, da má influência espiritual, como que se processa, como que acontece, isso era um absurdo, como é que pode? E hoje a gente sabe, Jesus ensinou, testemunhou, está tudo aí para todos nós, basta atender esse chamado, né? E essa doutrina, ela teve precursores e profetas que pressentiram que ela ia chegar. Por sua força moralizadora, prepara o reinado do bem na terra. Ou seja, Espiritismo, gente, isso aqui que a gente faz, eu digo pessoalmente, peço permissão para isso, é um caminho sem volta. Eles falam isso de outros vícios, de outras coisas, que é caminho sem volta. Eu digo, isso aqui também é um caminho sem volta. Só que é um caminho de paz, é um caminho de luz, é um caminho de realização interna, é um caminho que nos fala, nos esclarece, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Eu tenho uma função, eu sou filho de Deus, eu não estou aqui só para essa vida que não me preenche. Então, é isso aí, função moralizadora, e para isso não precisa ser triste, e para isso pode ser alegre, com alegria cristã, ter os seus bens, o seu conforto, tudo normal. A doutrina de Moisés era incompleta e ficou circunscrita então aos judeus. A doutrina de Jesus, que é o cristianismo, veio mais completa, se espalhou por toda a terra, mas ainda não converteu a todos. Então precisava dessa terceira revelação, que veio mais completo, com raízes em todas as crenças, e um dia converterá a humanidade. Essa é a fala de Kardec, anunciando o Consolador prometido. Mas disse também que ainda não nos foi revelado tudo, não. Que nós ainda vivemos no planeta que já vai para a regeneração, e ainda pode o cientista do espaço, com seus equipamentos maravilhosos, mas ainda não nos foi revelado tudo, não. Então a gente volta lá naquela questão inicial. E o progresso da humanidade está acontecendo? E o progresso hoje tem chance de acontecer? Claro que tem. E nós que estamos aqui somos um exemplo disso. A gente vai testemunhar esse progresso em nós pelo nosso exemplo, não é pela teoria. A gente vai ser partícipes de a construção desse mundo melhor, e a gente precisa de mais gente, a gente precisa de criança ali, de jovem, se esclarecendo nesse caminho, para que multiplique a força do bem, para que os bons não sejam omissos, né? Então, finalizando agora, os ensinos de Jesus, o Evangelho redivivo, simples, ético, libertador. Naquela época eram os fenômenos, como a gente acabou de dizer. E hoje, o que você pode encontrar
quando você solicita um atendimento fraterno com uma das pessoas preparadas aqui na casa dispõe? O que você solicita, que espera de uma exposição, de uma orientação, de um esclarecimento, mas que para praticar, sentir o alívio na vida material, tem que sentir. Para sentir, tem que meditar, pensar, refletir. E para meditar, tem que conhecer. Então, a proposta do Evangelho Redivivo é essa: conhecer, meditar, sentir, vivenciar. Vindo aqui ou em casa, com a família, no Evangelho no lar, seja como for, que aqui tem todas as orientações. Então, qual que é hoje, na atualidade? Primeiro, consolar aos que sofrem, explicando a causa das dores. A doutrina faz isso. E aí é que eu digo, pode às vezes alguém não gostar. Em princípio, porque a gente lê, estuda e ouve o que a gente precisa, não às vezes a ilusão que a gente queria. Consolar aos que sofrem, demonstrar a morte do corpo físico como apenas do corpo físico. O espírito imortal continua a sua trajetória nos planos espirituais. E nesse item, quando a gente estuda os livros dos médiuns, que maravilha! Como a gente sente os nossos queridos aqui, ó, por aí, se eles ainda forem psiquismos que estão muito vivos nas proximidades da Terra, do planeta Terra, né? E se tiver também em outras alçadas, a gente percebe também. Então, eles estão vivos. O que mais que esse Evangelho faz? Enfatiza a necessidade do amor a Deus e ao próximo, como base para a aquisição de virtudes. Sentindo ódio, na garra, na raiva, na competição, naqueles sentimentos que o mundo hoje está fazendo isso com a gente. Não é por aí. Esse aí adoece, isso aí tem coisas tristes que as estatísticas têm nos mostrado, e muito cuidado com essa situação. Com a perseverança no estudo, na frequência, no esforço, desenvolve a fé, a esperança, a coragem, a resignação daquilo que a gente não pode mudar, porque às vezes tem coisas que a gente pode mudar, mas tem coisas que a gente não pode mudar. A oração da serenidade. E desenvolve a fé, a esperança, a coragem e a resignação em todos que estudam e praticam a doutrina espírita. E, sobretudo, pela certeza da perfeição das leis de Deus, que jamais falha. Ou seja, o que aconteceu hoje, o que aconteceu no momento aí da pandemia e tudo, existe a imprudência humana? Existe. Existe a imprudência humana. Mas também nunca estivemos desprotegido das leis de Deus. Ela não falha. Outra coisa que a doutrina espírita, o Evangelho Redivivo faz, ele descortina, abre a cortina, tira o véu e explica a reencarnação em planos materiais, dando outro sentido à vida. Porque conforme o estudo que estava acontecendo aqui hoje, quando falou das crianças, dos deficientes físicos e tudo, e permissão para dizer, eu convivi com uma filha, 40 anos, com paralisia cerebral, e graças à ajuda da doutrina espírita, eu dei conta e eu dizia para Jesus, Senhor, não me tira agora não, deixa eu te entregar ela primeiro, porque uma criatura assim ninguém quer. Eu não queria mesmo, nem dava conta. Ela partiu em 2013, 2012. 40 anos eu convivi com ela. E foi esse Evangelho Redivivo que me deu força de cabeça erguida. Graças a Deus. Então, eu me encaixo nesse aqui, ó, descortina e explica a reencarnação. Porque eu tive inicialmente na minha vida, bem mais jovem, antes dos 20 lá e tal, que eu falava, mas por que eu tive filha desse jeito? Por que minha filha é diferente, me tirou toda a liberdade? E eu passei por momentos difíceis. Depois não convivia mais com a família paterna dela e tudo, sozinha na luta.
E eu achei. Na explicação da reencarnação, em tudo que eu vi na doutrina, toda tranquilidade, toda resignação que eu precisava para abraçar aquela cruz e seguir. E assim foi. Então, o que eu falo, o que a gente fala, permissão para usar a pessoa do eu, que não é legal, mas é um testemunho. A reencarnação. Isso aí, os egípcios, os antigos lá, já acreditavam um pouco, mas não tinha tanta clareza como a codificação kardeciana trouxe para a gente. E o Cristo não podia falar dessa época, ele falava entre parábolas, na conversa com Nicodemos, o nascer de novo e tudo, mas nós que talvez estivéssemos lá, não tínhamos alcance para entender isso. E agora a gente usa da figura dele, que a gente nem sabe se foi assim, mas essas mãos, né, é um convite gostoso, bom, de paz, onde ele abre os braços. Quem é essa criatura, meu Deus do céu? Que força ela tem, que magnetismo ela tem para ela se posicionar, sei lá onde está, e dizer assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É uma passagem maravilhosa. Então, aqui na doutrina espírita, o espiritismo, ele vem dizer assim, como antigamente a minha palavra, ele vem lembrar aos incrédulos que acima deles, incrédulos, e a incredulidade a gente não deixa de tê-la dentro de nós se não for pelo conhecimento, pelo estudo de uma verdade que não está honesta e que não quer enganar ninguém. Aí eu volto lá naquele início. Ninguém aqui tem a vontade de enganar ninguém, não. Nenhuma atividade dessa casa aqui. E ninguém também está fazendo, servindo por isso, não. Então, a gente está sim em sintonia com aquele roteiro lá de trás. Então, para os incrédulos, acima deles, reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Porque a gente, os maiores cientistas do mundo, eles sabem tudo quanto é lei de fazer um capim progredir, mas eles não sabem criar um pezinho de capim. Porque isso é de Deus. Que Ele nos abençoe, nos guie, preencha o nosso coração, e a nossa casa está aí para mostrar essa verdade do Evangelho Redivivo. Perdão, eu pus aqui essa figura do Evangelho Redivivo, essa plantinha. Olha que linda a figura, a plantinha, a semente, e plantando, né? A Federação Espírita Brasileira, aqui o recadinho, apresenta o programa do Evangelho Redivivo, um estudo sistematizado, sequencial, dos 27 textos que compõem o Novo Testamento, do Evangelho de Mateus ao Apocalipse de João, à luz dos ensinamentos espíritas. É um curso, são 9 livros, é a mensagem de extrair o espírito da letra. Então, quando a gente quer um livro bonito, bem encapado, a gente compra, mas ele tem PDF para baixar. Os 9 volumes estão soltando. A gente baixa lá na internet e fazemos o estudo conforme a gente queira. O importante, e isso está desde o período da pandemia, isso foi muito incentivado, antes um pouquinho, o Evangelho Redivivo, quer dizer, a busca, o resgate de pegar aquela época e trazer para hoje. Ou seja, conhecer, meditar, sentir e vivenciar os ensinamentos de Jesus. Boa noite.